tarde de bênção, querido. Com muitas dores, passando muito mal. Eu não tinha um lugar onde ficar dentro da minha casa, porque eu deitava no meu quarto, depois eu descia a escada, deitava na sala, e às vezes eu ia pro quintal, ficava andando no quintal, né? E é um mistério muito grande, porque às vezes eu estava dentro, eu estava fraco, né? Não tinha força para andar, e o Espírito do Senhor falava para mim: levanta, mexe o corpo, vai andar um pouco, se move, né? E eu acabava me levantando, me movendo, e o dia inteiro ouvindo louvores, né? O dia inteiro ouvindo louvores, e para não esquecer, você começa a se tornar uma pessoa insuportável, porque eu perdi a voz, né? Eu não falava, e então eu chamava minha esposa batendo palma, e aí você fica grosso, estúpido, né? Porque você perde a paz, né? É horrível isso. Mesmo você louvando, orando e ouvindo louvor, como eu ouvi o dia inteiro, não, não é fácil. Você precisar das pessoas e você, às vezes, não quer precisar, mas você precisa. A gente precisa do outro, não tem como vencer sozinho. Você não vai vencer sozinho. Então você aprende muita coisa nesse período. E eu acabava indo para o quintal, e lá eu ficava andando, dava 10, 20 voltas no quintal, parando com Deus, até enquanto eu aguentava, e depois já voltava para a sala de volta, e eu ouvia muito louvor, né? Ouvia muitos louvores. E aí teve um louvor que eu comecei a ouvir de dia, de tarde, de noite. De dia, de tarde e de noite. E um louvor que falou muito comigo, mexeu muito comigo. E tem um mistério nesse louvor. Eu quero que você entenda isso que eu vou te falar. Você vai entender o que é o louvor na vida de quem está enfermo. É forte. E eu comecei a ouvir um louvor direto e eu não entendi o que era nesse louvor, né? E aí eu ouvi nesse louvor ele fala, como tu quiseres, né? Um louvor que ele fala assim, meu coração, o altar, teu amor, o fogo, vem queimar, vem queimar, teu sopro, o vento, esperança e as velas, vem soprar, é do, não sei muito falar o nome dele, é do pastor Jackson Lee Jones, né? E Nick e Axel Bilman, uma coisa assim. Esse louvor falou muito comigo, tá falando muito comigo. Aí tem a parte que ele fala que não há nada neste mundo que me move como tu. Só tu satisfaz. És tudo o que eu preciso. Então eu me peguei nisso. Que Deus é tudo que eu estava precisando naquele momento. Então eu chamava como para que ele viesse sobre a minha vida, sobre o meu coração no altar dele, e o amor dele viesse para a minha vida como um fogo. Ele vinha queimar o câncer, queimar a enfermidade. E eu comecei a entender esse louvor, para ele soprar sobre mim o vento dele, para amenizar um pouco, para acalmar um pouco. E eu clamava, vim soprar nesse louvor. E aí, eu falava para o Senhor, não é nada nesse mundo que eu queira agora. Nada nesse mundo. Não é nada nesse mundo que pode me mover, que só o Senhor pode. Isso eu vou falar sobre isso. Só o Senhor pode me mover. Então, vem como tu quiseres. Tu és tudo que eu preciso, né? Tudo que me satisfaz é o Senhor. E vem como tu quiseres. Vamos pro outro que eu vou terminar isso aqui. Esse louvor, ele falou muito comigo. Você vai entender por que Deus me deu esse louvor. É muito forte, muito forte. E aí eu passei a louvar esse louvor de dia, de tarde, de noite, ouvia ele toda hora, voltava, né? E eu falava para Deus que a minha vida dentro desse louvor é um vaso, e o espírito deles era a chuva. Minha vida, um vaso. Seu espírito, a chuva,
faz chover, faz chover, faz chover, minha vida como vaso. E eu dizia, vem como um vento, né? Mas vem como tu queres, só tu me satisfaz. E ele ficava repetindo, né? Só tu me satisfaz, vem como tu queres. E aí eu chorava muito nesse louvor, porque tocava na minha alma, eu precisava da presença de Deus. E aí a gente tinha um retiro, estava programado para fazer em maio. E na minha cabeça eu não ia participar desse retiro porque eu estou morrendo. Eu achei que fosse morrer mesmo, então eu achei que não ia. E aí o Espírito Santo falou para o meu ouvido, Deus falou comigo, falou, esse é o louvor, esse é o tema, vem como tu queres, pro retiro. E este é o louvor do retiro. Eu falei, Deus, eu não estou nem envolvido lá, minha filha, o pessoal está correndo para ver sítio, para ver as coisas, eu não sei nem se... Ele falou, esse é o louvor do retiro, esse é o louvor do retiro. E eu falei, Senhor, se eu falar isso para minha filha, né, para minha esposa, eles vão achar que eu estou ficando maluco. Mas é o louvor do retiro. Eu, em meio às dores, em meio à fraqueza, em meio a vômito, diarreia, eu não saio do banheiro, nariz escorrendo, toda hora cuspindo, e o Senhor falava para mim no meu ouvido, falou, esse é o louvor para o retiro. E a minha filha entrou e eu bati palma, porque eu não estava falando, e eu escrevi para ela, tipo, este é o louvor do retiro. E ela não falou, não estou entendendo, pai. Eu falei, este é o louvor para o retiro. Ouve esse louvor, escute esse louvor. Ela falou, pai, eu escuto esse louvor todo dia. É de madrugada você está ouvindo esse louvor. É de manhã você está ouvindo esse louvor. É todo dia, eu já aprendi até esse louvor. Esse louvor é para o Senhor. Eu falei, não, Deus falou. Eu escrevendo, não falando. Esse é o louvor do retiro. É muito forte isso, irmão. Muito forte. Vem como tu queres. Só tu me satisfaz. Esse louvor, vem como tu queres. Era Deus falando comigo. Esse louvor. Tipo, tá passando por tudo isso. Esse é o louvor do retiro. E você vai estar lá. Você vai fazer parte desse retiro. E eu não entendi o que ele estava dizendo. Porque eu estava vivendo a dor, vivendo a cura, em meio a muita luta, e eu não entendi o que ele estava falando sobre isso. Às vezes eu não sei, esse vídeo vai chegar até você. E Deus vai arrumar maneiras de falar com você. E você precisa buscar entendimento, discernimento de Deus para entender. Ele vai tratar de você, vai cuidar de você. E aí Deus falando para mim, você não vai morrer. Primeiro eu te falei que não tem lugar lá. E esse é o louvor que você vai cantar junto com eles lá. E eu falei, Deus do céu. Você falou assim, uai, você não vai vir para cá, você vai ficar aí. É este, é o tema. Vem como tu queres. E aí eu mandei para eles. E eles fizeram aí, depois eu te conto o final disso aí, né? Na verdade, eu vou falar agora. A gente acabou tendo retiro em maio. E eu estive nesse retiro. Foi uma benção. Levamos quase 100 jovens. Foi tremendo lá o negócio, onde eu pulei, louvei, cantei. E lembrei muito do que Deus falou comigo nas madrugadas e pela manhã. Tenho certeza que aquilo que Deus fez comigo vai fazer com você que está me ouvindo. Eu tenho certeza disso. Há muitas coisas que eu vivi, mas que eu vivi experiência com Deus. Ouça esse louvor depois. Tente achar esse louvor, que vai falar com a tua alma. Até hoje nós cantamos na igreja esse louvor. E é muito forte, é muito tremendo isso. Que eu vou lhe falar sobre os dias que foi muito difícil para mim, porque nós estávamos no mês de março, que era o mês de aniversário da igreja. E eu muito mal. Estava muito mal, muito mal, muito mal. Saímos do mês de janeiro para fevereiro, estamos entrando no mês de março, e eu magro, muito mal. Depois que eu passei esse louvor, vem como tu queres, para minha filha, ela passou por o grupo de louvor pegou, a igreja pegou, eles pegaram, né, esse louvor. Foi uma bênção. Eu comecei, a minha esposa mudou
a festa, a festividade da igreja para o final de março. Né? Final de março. Eu ainda estava fazendo a rádio ainda. E quando foi na última, faltando uma semana para terminar a rádio, eu estava muito mal, muito magro, não estava sem comer, eu já não falava mais, né? Não falava, porque a rádio ela queimou muito a minha garganta, e eu não conseguia falar, eu não conversava, e eu fiquei muito magro. E na última semana que nós íamos entrar na última semana para fazer a rádio, o meu médico, ele chamou eu e a minha filha e falou, ó, a gente vai ter que parar uma semana de descanso, porque se a gente continuar, eu vou perder você. Ele disse que queria me perder, continuasse, porque eu estava ficando muito fraco. E eu precisava me alimentar, precisava comer, precisava engordar, porque eu estava pesando 59 para 60, 50, 58, 59 quilos. E ele falou que eu tinha que engordar, não podia baixar esse peso. Era um perigo continuar. E aí nós parou com a rádio. E nesse dia ele mandou colocar sonda, porque eu não estava mais comendo, me alimentando. E nós fomos para São Cristóvão lá. E aí aquele sofrimento de colocar sonda, enfia no nariz, enfia no outro. E parece que as pessoas sem meia experiência de fazer. E a gente sofre também, né? Horrível. E aí acabei colocando a sonda para poder me alimentar através da sonda. E aí nenhuma possibilidade de festividade para mim. Não havia nenhuma possibilidade de eu participar de uma festividade. Fraco, doente ainda, e ainda em tratamento. E aí nós fomos para São Cristóvão lá e eu coloquei a sonda e viemos para casa. E aí eu comecei a me alimentar através de sonda. E aí Deus, ele como eu falei nos vídeos anteriores, tinha colocado pessoas que me amam, que foram bênção para a minha vida. Né? Pastor Agrau, Pastor Léo, os médicos que moravam em Mogi me chamando para que eu fosse até lá, para me orientar em alguma coisa lá, para eu tomar umas vitaminas. Aí a gente ia 2, 3 vezes por semana lá, para eles me ajudaram demais. E eu tinha um presbítero na igreja, o Ronaldo, que ele largava tudo, ele vinha aqui em casa e me chamava para andar. Nós íamos no Parque do Vila Alpina ali, andar um pouco, e aí ele já vinha aqui em casa, pegar a cachorra para dar umas voltas, e vinha aqui do nada, aparecia aqui do nada, vamos lá, andar um pouco, exercitar um pouco, né? E às vezes ele chegava e eu estava muito mal mesmo, mas eu queria mostrar, a gente quer mostrar que está bem. O senhor que está doente, ela não quer mostrar para ninguém que está doente. E era eu estou falando de mim. Então ele vinha aqui, eu estava fraco, mal, querendo deitar um pouco, dormir, descansar. E aí ele vinha, aí eu acabava levantando e eu acabava indo com ele para o Vila Alpina. E lá eu caminhava um pouco, andava um pouco, com toda a fraqueza. Todo o corpo fraco, muito doente. Mas me ajudou muito essas pessoas, essas minhas caminhadas que eu dei. Eu saía daqui para ir para Mogi, eu ia acabado, mal, e só de chegar lá e depois ter uma orientação, ter um tratamento que eu tinha com eles lá, conversa que eu tinha, me tratavam como um amigo, né? São pastores que eu ungi, que são meus amigos. Eu ia de uma forma e voltava muito diferente. Acho que é bom as pessoas, o amor é muito importante. O amor é muito forte para esta hora. E eu me senti muito amado por essas pessoas. Mas estava chegando próximo de 12 anos da Comunidade Evangélica de Deus, SEAD. E eu precisava participar dessa festa. E aí, irmão, como fazer? De sonda, fraco, a festividade da igreja próxima. Minha esposa, minha filha, todo mundo correndo, com camiseta, com a preparação para a festa. E eu falei para Deus, eu não posso participar de uma festa de sonda, magro.
debilitado. Não estou falando, como é que eu vou participar de uma festa assim? E fui buscar o Senhor de noite, de madrugada. E o Senhor me tirou de dentro da minha casa, me colocou para fora, no quintal, um domingo à tarde, de noite, todos os domingos era eu que pregava, era eu que ministrava, e agora Deus levantou minha esposa como uma guerreira. E ela está ministrando todos os domingos no meu lugar. E todo domingo que ela saía de manhã e à noite. Culto de manhã e culto de noite. Minha esposa ia para fazer a obra. Eu ficava pensando aqui, puxa, precisa de ajuda. E eu não ia lá, e aquilo era metade minha, né? Que estava indo com ela e voltando. E um dia de manhã, eu buscando a Deus, o Senhor mandou olhar para o alto e contar as estrelas. De dia não tem estrela no céu. Era um domingo, umas 5h30. A pastora já tinha ido, porque o culto lá começa às 6. E aí eu falei, Senhor, você está mandando olhar para o céu. Não tem lógica, né? Ainda nem escureceu para ter estrela nem nada. E era quase 6 horas. Eu estou lá fora andando, exercitando. Eu olhei para o alto e vi uma estrela. Só ela brilhava para mim. Não tinha nem escurecido ainda. E eu falei, Deus, por que eu estou vendo esse brilho vindo lá para mim do alto? E eu pedindo para Deus um caminho, uma estratégia. Como é que eu iria para lá? Né? E na segunda-feira eu tinha um médico, nós tínhamos médico. Na segunda-feira, meu médico de cabeça e pescoço, eu ia conversar com ele. E tinha um oncologista também, que a gente ia conversar com ele, que eu estava usando sonda, estava terminando a minha rádio. E aí eu vi aquela estrela. Fantástico, eu vou te falar. É forte o que Deus falou comigo. Concluindo sobre quando eu fui ao médico. E chegamos lá ao médico, eu orei e falei, Deus, toca no coração do doutor, do oncologista, para ele dar uma autorização para eu tirar a sonda, né? Já estava com a sonda já há alguns dias. E aí quando nós chegamos lá, ele disse que eu tinha melhorado, né? Que eu estava bem. E aí ele pegou e disse para mim o seguinte, falou, ó, você precisa engordar, precisa ganhar peso, e você, daqui 30 dias, você volta, se você estiver bem, eu mando tirar a sonda. 30 dias, se você estiver bem, eu mando tirar a sonda. E eu não tinha 30 dias para tirar a sonda, eu só tinha alguns dias, porque estava chegando a semana do aniversário da igreja, da SEAD. E eu orando a Deus, eu fui lá para fora e falei, Deus, me dá um sinal. E eu vi essa estrela lá brilhando para mim. E eu falei, Deus, eu conheço essa palavra. Está escrito lá em Gênesis capítulo 15, o Senhor diz para Abraão contar as estrelas, que o Senhor ia abençoar ele tremendamente. Eu não preciso de bênçãos materiais, eu estou precisando de uma cura, uma libertação. E aí o Senhor falou bem ao meu ouvido, ele falou com Abraão, eu falei sobre cura, mas eu era com ele. E com você, eu estou falando do mesmo jeito, eu sou com você. Conta os dias e toma uma atitude. O que você fizer, eu vou ser com você. Só que você vai ter que ter atitudes. Você vai ter que se comportar e obedecer. Ser obediente como Abraão foi. E eu fiquei meio sem entender, mas eu entendi que Deus estava me dando uma ordem para tomar uma atitude. E foi o que eu fiz. Aí eu orei de noite, peguei e conversei com a minha esposa e falei, eu vou tirar a sonda. Vou tirar a sonda, preciso tirar a sonda. E pessoas também que me ajudaram muito. Pessoas que fizeram parte da minha história nesse período aí. Que caminharam comigo. Você vai ver o que Deus fez. Amém? No próximo vídeo nós vamos falar sobre isso. Hoje à noite ou amanhã. Testemunho. Porque isso vai longe ainda, tá bom? Quero deixar para você o Salmo 119, verso 50. Ele fala, este é o meu maior
consolo no meu sofrimento. Esse é o meu maior consolo no meu sofrimento. A tua presença me dá vida. A presença do Senhor nos dá vida. No Salmo 119, do verso 92, o verso 93, ele fala assim: se a tua lei não fosse o meu prazer, se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. As dores, a enfermidade já teria me destruído. Jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que preserva a minha vida. Não esqueça o que Deus fez por você, o que Deus continua fazendo por você. Não anule Deus da sua vida. Ele em qualquer momento está com você. Se você estiver fazendo a coisa certa, ele está com você. Se estiver errando, ele está com você. Se estiver na luz, ele está com você. Se estiver na escuridão, ele está com você. O que precisa é que ele participe da tua vida. E para ele participar da sua vida, você precisa determinar o que é o bem e o que é o mal. Deus não opera com maldade. A maldade é criada em você e você que comete para os outros. Deus não faz mal a ninguém. Até numa enfermidade ele faz bem. Até numa luta ele é bom. Ele é o general. Até no processo de dificuldade ele é o Senhor. Porque ele te ensina. Não importa o que é que você está vivendo, ele está te ensinando. Esse meu testemunho eu tenho certeza que vai te levantar. Tenho certeza que vai te ensinar. Leia a Bíblia e faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração.